Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje é acerca do conteúdo de eletrostática, tá? Veja aqui que eu já preparei a lousa. Então, nessa primeira parte, galera, a gente vai falar dos conceitos iniciais que envolvem a eletricidade. Então, essa parte é muito importante, é essencial que você saiba esses conceitos iniciais para que você possa dar andamento no estudo a seguir sobre eletrodinâmica, tá bom? Então vamos ver essa primeira parte de eletrostática? Antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre o átomo de Bohr. Por quê? O átomo de Bohr, ele é o último modelo atômico que conhecemos, né? O modelo que a gente adota aí na nossa física no ensino médio. E através desse modelo a gente consegue entender o que são as chamadas partículas elementares, tá bom? Então vem comigo, ó. Átomo de Bohr. O átomo de Bohr é constituído de duas partes. Um núcleo e esses pontilhadinhos aqui, ó. Esses pontilhados, eles representam o que a gente chama de eletrosfera, ou como vocês estudam lá na química, são as camadas energéticas do átomo. O que são essas camadas energéticas, né, galera? Elas são as camadas onde estão alocados as partículas elementares chamadas de elétrons. Então veja, os elétrons eles estão rotacionando em torno do núcleo. Os elétrons, eles são as partículas elementares de carga negativa, hein, pessoal? Negativa. Importantíssimo que você saiba que os elétrons possuem carga negativa. E o núcleo, pessoal? O núcleo é composto pelo quê? O núcleo, ele é composto de prótons e elétrons, não, desculpa, gente, prótons e nêutrons. Então, veja, as cargas positivas são os prótons. Então, prótons, vou colocar aqui cargas positivas. E as partículas que não possuem carga, elas são chamadas de nêutrons. Tudo bem? Nêutrons. Então, um átomo possui um núcleo com prótons mais nêutrons e ao seu redor, nas camadas de energia, a famosa eletrosfera, temos aí os elétrons rotacionando este núcleo. Veja uma coisa que é muito importante aqui no modelo do átomo de Bohr. A massa que compõe o átomo, ela está colocada no núcleo, né? Por quê? Dentre essas três cargas elementares, essas partículas elementares, elétrons, prótons e nêutrons, as únicas que possuem massa em unidade atômica, massa, são esses dois caras aqui, ó. Os prótons e os nêutrons. Elétron possui massa desprezível, pessoal. Então a gente vai dizer o seguinte, que a massa de um átomo está colocada no seu núcleo, já que os elétrons possuem massa desprezível. Logo, a massa do átomo, ó, compõe a massa dos corpos, é chamada de matéria. Bom, veja o seguinte, tudo que a gente conhece, sejam de material sólido, material líquido ou gasoso, eles são compostos por átomos de determinados elementos químicos, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, e aí você tem a formação das moléculas, né, galera? Por exemplo, a água. A água, ela é composta por moléculas de H2O. Só que H2O é uma molécula, significa que eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E esses dois átomos juntos formam uma molécula que vai formar a massa de água. Portanto, pessoal, se os átomos compõem a massa dos corpos, eles compõem o que a gente chama de matéria. Matéria é a massa dos corpos. Portanto, pessoal, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente vê aí, ó, por exemplo, a lousa, a parede, a caneta, eu, você, todos nós somos compostos de átomos. Portanto, a nossa massa, a nossa quantidade de matéria é formada pelos átomos. Tudo bem? Dito isso, o que a gente tem que lembrar? Bom, se os átomos compõem a massa dos corpos, a quantidade de matéria, significa que nós somos portadores de cargas, né, pessoal? Por quê? Dentro de um átomo, a gente tem essas três cargas elementares. Se a gente pensar numa distribuição desses átomos dentro dos corpos, significa que eu possuo uma distribuição dessas três partículas dentro do meu corpo, dentro dos objetos. Logo, a gente vai trabalhar agora o que a gente chama de corpos eletrizados. Veja o seguinte,
tome muito cuidado. Os corpos, eles são compostos dos átomos, tudo bem? Logo, se eles são compostos pelos átomos, essa bolinha aqui, ela não é um próton, tudo bem? Ela não é um próton, ela é um corpo que está majoritariamente positivo. O que isso significa? Se o corpo está positivo, qual dessas três partículas ele possui mais em sua composição? Com certeza, próton. Tudo bem? Então, o que a gente vai afirmar para um corpo positivo? Presta atenção, hein? O número de prótons é maior do que o número de elétrons. Tudo bem, pessoal? Portanto, um corpo eletrizado positivamente possui mais prótons do que elétrons. Agora, se um corpo é negativo, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que ele possui mais elétrons do que prótons. Então, eu vou afirmar aqui que o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Ó, número de elétrons maior do que o número de prótons. E o que eu posso afirmar sobre o corpo neutro? Cuidado, eu posso falar que ele não possui partícula elementar? Não, né, galera? Tá errado isso. Por que isso tá errado? Presta atenção. Se esse cara é um corpo, e corpos são formados por átomos, eu posso afirmar que o corpo neutro, ele possui as três partículas. Veja, nêutrons não possuem carga. Então, como que ele é neutro? Ele só é neutro se o número de elétrons for exatamente igual ao número de prótons. Tudo bem? Então, eu vou afirmar aqui, ó. Número de elétrons exatamente igual ao número de prótons. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a base dos nossos conceitos iniciais. Agora que eu já sei o que é um corpo positivo, um negativo e um neutro, a gente vai aprender a como a gente quantifica quanto positivo esse cara é e o quanto negativo esse cara é. Portanto, agora a gente vai ver o que a gente chama de quantidade de carga de um corpo. Tudo bem? Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha aqui nos conceitos iniciais em relação à quantificação da carga de um corpo. Olha só. Antes de você entender propriamente a quantidade de carga de um corpo, você tem que entender qual é a quantidade de carga que as partículas elementares carregam consigo, já que são elas que moldam aí, que compõem a massa do corpo e, consequentemente, compõem a carga do corpo. Então, olha só. Imaginem a seguinte situação. Temos aqui uma região do espaço, estamos lá no mundo microscópico, né, galera? E aí temos um elétron que viaja nesse espaço. No caso aqui, no meu exemplo, ele viaja horizontalmente e para a direita, beleza? Então, olha só. Um elétron, ele é uma partícula elementar. Foram feitos experimentos, foram feitas análises, e através dessas análises, foi visto o seguinte, que um elétron carrega consigo uma determinada quantidade de carga. Um elétron. Então, esse cara, ele será chamado de portador. Mas, portador do quê? Exatamente da quantidade de carga, certo? Então, temos aqui um único portador, que é um elétron. Bom, se eu quiser, eu posso analisar também um portador positivo. Um portador positivo, viajando também nesse espaço. Então, olha só. Se a gente analisar a carga positiva, um próton, e a carga negativa, um elétron, viajando no espaço, cada uma delas carrega consigo uma determinada quantidade de carga. Como eu disse, foram feitos experimentos, foram feitas medidas, e através dessas medidas foi feita uma análise da quantidade de carga que esses portadores carregam. Veja, a carga negativa ela vai ter uma carga elementar negativa. Já o portador positivo, que é o próton, carregará consigo uma carga elementar positiva. Qual é esse valor de carga elementar? Bom, a carga elementar a gente trata pela letra Ezinho, minúscula, tudo bem? Não confunda com o elétron tem um tracinho em cima aqui. Sendo que este E vale
1,6 vezes 10 elevado a menos 19 cesão. Olha só, já vamos falar dessa unidade de medida aqui, ó. Veja o seguinte, este valor é o valor da carga de um portador, nesse caso positivo. Porém, se for negativo, esse E vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Portanto, o que eu estou analisando aqui, ó, é um módulo de E. Tudo bem? Quando você estiver analisando, você vai ter que ver, bom, o corpo é positivo, então a carga elementar dele deve ser este valor positivo. O corpo ele é eletrizado negativamente? Bom, se ele é eletrizado negativamente, este valor de carga elementar será negativo. Tudo bem? Logo, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que, dependendo do excesso de cargas negativas, o corpo terá carga elementar negativa. Dependendo do excesso de cargas positivas, ele terá portadores que carregam este valor positivamente. Portanto, veja só, vamos imaginar um corpo? Um corpo possui milhões, bilhões, trilhões, sei lá, números enormes de prótons e elétrons. Então, vamos supor que eu veja aqui e queira analisar um corpo positivo. O que eu vou falar sobre esse corpo positivo? Bom, se ele é positivo, eu já posso afirmar que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Se o número de prótons é maior do que o número de elétrons, e eu quiser saber a quantidade de carga desse corpo, veja, quantidade de carga será dada pelo Qzão, que é maiúsculo. Este valor depende do quê? Primeiro, da carga elementar. Veja, se ele é positivo, ele possui mais prótons, portadores positivos. Portanto, a carga elementar é positiva. Só que eu não sei quantos prótons eu tenho a mais do que elétrons. Portanto, quantidade de carga vai depender do quê? Do N vezes N. O que é esse N? Este N esse N aqui, ó, é o número de portadores. E esse Ezinho aqui, hein, galera? Carga elementar. Vamos supor que eu fale que esse corpo aqui, ó, possui 3 não, para ficar mais fácil, 2 prótons em excesso. Se ele possui 2 prótons em excesso, qual é o número de portadores dele? 2. Então veja, se um próton carrega consigo este valor, eu posso afirmar que para 2 prótons em excesso, eu teria 2 vezes o valor da carga elementar. 2 vezes E. Então, E é o número de portadores em excesso que aquele corpo possui. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Eu acho que assim, é meio abstrato porque você não vê essas coisas, certo? É um modelo que a gente tem. E esse modelo, ele é com base sempre na carga elementar. Sempre na carga elementar. Tudo bem? Basta que você saiba quantos portadores em excesso aquele corpo tem. E ficar atento se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele tem excesso de prótons, e se ele for negativo, ele tem excesso de elétrons. Tendo isso daqui em mente, galera, vamos analisar agora, propriamente, essa unidade de medida. Esse Czão aqui, ó, tem um nome, e a gente vai trabalhar ele nesse exato momento. Bom, agora dentro das unidades de medida, pessoal, do nosso estudo de cargas. Olha só. Qual é a unidade de medida fornecida, qual é a unidade de medida que usamos dentro do sistema internacional para determinarmos o valor da quantidade de carga? Lembrem-se que na física, a unidade de medida, ela caracteriza a sua grandeza, ela dá sentido ao seu valor calculado. Sem a unidade de medida, consequentemente, o seu número ele não representa um sentido àquilo que você está calculando. Então, sempre que você calcular uma quantidade de carga, o valor da quantidade de carga sempre será dado em coulombs. Tudo bem? Coulombs é esse Czão. Então, calculou quantidade de carga, valor sempre em coulombs. Agora veja, como você está trabalhando com cargas, você está trabalhando com valores muito pequenininhos. Portanto, nós usaremos potências
negativas para descrever os valores que usaremos aí. Então, aqui ó, fiz uma tabelinha das 3 unidades de medida que vocês podem encontrar aqui dentro dessa análise de quantidade de carga. Olha só, o Mzinho, aqui ó, antes da unidade de medida Coulomb, representa o termo milicoulomb. Esse mi, essa letra grega antes da unidade Coulomb, representa o nome micro. Já o Nzinho, antes da unidade, representa o nano. Então veja, mili, micro, nano. Você está sempre reduzindo cada vez mais a unidade de medida coulombs. Então olha só, quantos milicoulombs temos em 1 coulomb? O mili representa 1000, só que bem pequenininho. Eu estou reduzindo o coulomb em 1000 partes. Então quando você pega um valor e divide por 1000, a sua potência é negativa, você está andando para trás com a vírgula, certo? Está andando para trás com a vírgula, 1000 vezes. Então a potência aqui ó, é 10 a menos 3, dividindo por 1000, certo? Se você dividir esse valor por 1000 novamente, você vai ter uma divisão por 1 milhão. Então aqui será 10 a menos 6. Seguindo a sequência dividindo por 1000 de novo, o nano representa 10 a menos 9. Pessoal, dentro da sua análise, da sua matemática aqui da quantidade de carga, sempre utilize a unidade de medida em coulombs. Portanto, muitos enunciados eles vão trazer questões dadas em milicoulomb, microcoulomb e nanocoulomb. Você deve converter para coulomb. Então, como que a gente faz isso? Vamos ver um exemplo? Imagine que a quantidade de carga é fornecida numa questão de 2 milicoulombs. 2 milicoulombs, o mili representa uma potência de 10 a menos 3, né? Então, se o mili representa uma potência de 10 a menos 3, como que eu escrevo 2 milicoulombs em coulombs? Veja, basta que você substitua aqui, ó, o mili, o mzinho, representa 10 a menos 3. Então, no lugar deste mzinho aqui, ó, você coloca quanto? 10 a menos 3. Então, isso aqui fica 2 vezes 10 a menos 3 coulombs, pessoal. Ó, 2 milicoulombs é 2 vezes 10 a menos 3 coulombs, certo? Portanto, você pode usar esse raciocínio sempre que você analisar as 3 aqui unidades de medida, as 3 representações da unidade de medida da sua unidade coulomb, beleza? Agora, para finalizar, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que são corpos isolantes e corpos condutores. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha em corpos isolantes e condutores? Veja, os próprios nomes já dão dica do conceito que está por trás aqui. O nosso tema base é eletricidade, estamos falando da eletrostática. Portanto, quando dizemos que possuímos 2 tipos de corpos em relação à eletricidade, chamados de corpos isolantes e corpos condutores, a gente tem que analisar o material do que é feito aquele corpo. Veja, eu coloquei 2 corpos aqui, uma barra de ferro, uma barra metálica e um pedaço de cortiça. Cortiça é aquela coisa que é usada para fazer lá rolha de garrafa de vinho, os murais onde a gente coloca aqueles percevejos para mostrar os avisos são feitos de cortiça também. Então, são 2 corpos de 2 materiais distintos. Ambos possuem átomos, pois eles são compostos de matéria. Então, se eles têm átomos, eles possuem prótons, nêutrons e elétrons, certo? Então, o que seriam os corpos condutores? Os corpos condutores são aqueles que possuem facilidade de conduzir elétrons dentro de si. A gente vai estudar melhor essa condução, essa passagem ordenada de elétrons, quando a gente estudar o tema corrente elétrica lá no tema eletrodinâmica. Porém, por enquanto, a gente vai só pensar na condução de eletricidade sem pensar nesse movimento ordenado de elétrons. Condução de eletricidade é aquele corpo, ele possui facilidade de transportar elétrons ou ele não possui facilidade de transportar elétrons? Bom, se ele possuir essa facilidade de transporte de elétrons, ele é chamado de um corpo condutor. Já, se o corpo não possuir essa facilidade, ele é chamado de um corpo isolante.
Materiais que são bons condutores. Metais, normalmente eles são bons condutores. Cobre, ferro, aço, que é uma liga metálica, né? Portanto, nesses dois exemplos, pessoal, qual deles seria um material bom condutor? Com certeza, a barra de ferro. Esse cara aqui é o nosso condutor. E qual seria o material isolante? A nossa cortiça. Então, a cortiça é um material que ela não possibilita, ou possibilita muito pouco, o transporte de elétrons. Portanto, pessoal, materiais, por exemplo, aqui já falei dos exemplos de materiais condutores, agora de materiais isolantes. A cortiça é um exemplo muito clássico de prova de vestibular, tá? E um outro muito clássico é a borracha. A borracha também ela é um isolante. Não confunda, você tem que tomar muito cuidado aqui, tá, galera? A gente já estudou termologia, né? Já estudamos transporte de calor. A gente não pode confundir o transporte de calor, né? A transmissão de calor entre os corpos, com o transporte de elétrons, tá legal? Elétron, a gente está pensando lá na parte fundamental de partículas elementares, né, eletrostática. Quando a gente pensa em calor, a gente está pensando lá na calorimetria. São dois conceitos distintos, beleza? Lá para frente você vai estudar que o transporte de elétrons excessivo, a passagem da corrente, gera aí um aquecimento, tá? Gera aí uma agitação das partículas, um aumento de temperatura. Mas agora não vem ao caso a gente discutir a fundo isso, tá? Estamos pensando aqui só no transporte de elétrons, beleza? Então, pessoal, essa é a nossa aula de conceitos iniciais aí da eletrostática. Espero que as ideias tenham ficado claras e espero também que com esse arsenal de conceitos você possa resolver os exercícios propostos aí pelos vestibulares desta parte inicial de eletrostática, tá bom?